E eu acredito que o Senhor, essa noite, quer que nós entendamos a importância que tem a obra dele e a importância que nós temos de levar essa obra, né, dele ao conhecimento daqueles que não têm discernimento, mas não levar esta obra, não levar esta palavra, não levar este evangelho de qualquer maneira. Temos que estar preparados, né, porque o que o inimigo quer é uma oportunidade, é uma brecha, é uma oportunidade para que ele possa agir e de alguma forma ele venha obter sucesso na sua investida. E aqui o texto fala com a gente a respeito do altar, a respeito de algo muito santo e muito que há de ter a gente tem que ter uma visão desse lugar do altar como algo sagrado, algo de extrema responsabilidade, de extrema honra. A gente não pode olhar para o altar e entender que ali é um simples local da igreja, que ali é um simples local onde o pastor está trazendo a mensagem, onde é feita o louvor, a adoração, onde que é feito, né, a ministração do culto. Não. Ali representa o trono do Senhor, ali representa aonde o Senhor habita com o seu poder, aonde ele derrama a bênção, aonde nós temos que estar preparados para poder desfrutar daquele lugar, para poder estar naquele lugar, né? E não somente estar ali, mas também quando nós vamos entregar algo ali, quando nós vamos nos sacrificar de alguma forma ali, quando nós vamos ofertar ali, né? Não só o valor, né? Não só o físico, né? Mas também a nossa própria vida, né? Então, eu acredito que essa palavra está trazendo para nós e quer nos mostrar hoje a importância de estarmos preparados, porque se nós chegarmos na presença do Senhor de qualquer jeito, nós não vamos desfrutar, nós não vamos encontrá-lo, nós não vamos receber o que ele tem para nós, né? E o que mais se vê hoje é as pessoas realmente se chegando a Deus, se chegando ao altar, se chegando à presença do Senhor de qualquer maneira. Cheio de problemas, cheio de ira, cheio de raiva, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que estão totalmente aprisionadas, né? E como esta pessoa vai receber algo de Deus se ela não consegue se esvaziar? Se ela não consegue entender, né, que ela precisa estar preparada, que ela precisa se santificar, que ela precisa estar apta para poder desfrutar de algo da parte de Deus. Você já reparou que quando você vai num culto e a sua cabeça não está no culto, mas está no seu trabalho, a sua cabeça está no seu filho, na sua filha, na sua esposa, na sua mãe, em coisas que não são do culto, você não consegue sair do culto renovado, você não consegue sair do culto dizendo eu recebi algo diferente, eu recebi um renovo, você não consegue entrar na mensagem, você não consegue desfrutar da presença de Deus. É assim que acontece. Muitas das vezes, as coisas do mundo nos tiram esse privilégio, né? Os problemas, as adversidades, as preocupações, tudo isso nos tira o privilégio de receber algo da parte de Deus. E até mesmo de ofertar algo da nossa parte ao Senhor. O texto fala para a gente que o Senhor está ensinando ali aos seus discípulos, né, aos seus servos, que não basta você somente estar ali, que não basta você somente levar algo ao altar, você tem que estar preparado, você tem que estar com a vida a cada dia mais preparada, você tem que buscar consagração, você tem que buscar limpeza, você tem que buscar se esvaziar, você tem que buscar a presença do Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão buscando a Deus de qualquer jeito. Muitas das vezes entram vazias e saem vazias.
e depois ainda fala que o pastor não foi usado, que não estava do agrado dela. Mas a culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa. E muitas das vezes as pessoas estão perecendo por isso. Estão na igreja doentes, enfermas, sem obter a cura, sem obter a libertação. Estão dentro da igreja cativas, cheios de problemas. Não conseguem desfrutar da paz que só o Senhor pode dar. E o erro não está na promessa de Deus, o erro não está no nosso Deus que está ali pronto a abençoar. Às vezes o erro está na pessoa e ela não consegue enxergar. É porque ela está se achegando de qualquer maneira. Ela está se entregando de qualquer maneira. Ela não entendeu ainda a grandeza daquele altar. Ela não entendeu ainda a grandeza do nosso Deus. Ela não entendeu ainda a seriedade que é cultuar a Deus. Não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Por isso ele pede adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é isso? Eu acredito que ele está falando com essa igreja, a palavra viva, com aqueles que vão alimentar essa palavra posteriormente, que ele não quer uma igreja de qualquer jeito, ele não quer uma noiva, né, de qualquer jeito. Isso é certo, Xavier. A gente vai lá no salão, dando ele um conteúdo e ela não está dando conta, né? Amém. Então, quando a gente, muitas das vezes a gente não entende as coisas de Deus, o que Deus quer da gente, a gente acaba perecendo mesmo caminhando, né? Mesmo caminhando com Ele, mesmo andando ali na igreja, junto com os irmãos, e por isso a gente vê uma igreja hoje, muitas das vezes, uma igreja doente, uma igreja que precisa ser curada, que precisa ser liberta, que precisa ser transformada. E a gente tem que aprender que Deus quer da gente o nosso melhor. Deus quer da gente o nosso melhor. E será que nós temos entregado o nosso melhor? Eu não posso responder por você. Eu posso responder por mim. Mas eu acredito que você sabe o que você tem oferecido para Deus. Como você tem oferecido. Como você tem chegado na presença de Deus. Será que você tem orado como um dia você orou? Quanto tempo você não chora aos pés do Senhor? Quanto tempo você não rasga o coração para o Senhor? São coisas que não podem ficar na saudade. Ela tem que estar constante na nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus em todo tempo, em toda hora e sempre dando o nosso melhor. E como dar o nosso melhor? É somente cantar bonito? É somente chegar na presença de Deus bem arrumado? Não. Chegar na presença de Deus ali com sede? Não. Nós temos também que nos esvaziar. Nos esvaziar daquelas coisas que nos prendem e nos impedem de desfrutar das bênçãos de Deus. O que o Senhor está falando aqui? Que se alguém tiver algo contra a gente, ou a gente tiver algo contra esta pessoa, e nós estivermos ali ofertando no altar, que é para a gente largar aquela oferta, largar aquele sacrifício, ir lá, consertar a nossa vida primeiro, para depois chegar até Ele, para depois ofertar, né? Para depois adorá-lo, para depois buscá-lo. Então o conserto ele não começa somente, né, ali na igreja, ele começa até mesmo antes de nós chegarmos lá, antes de nós chegarmos no altar. Muitas das pessoas querem consertar a vida no altar. Ah não, tem que ir para a igreja para consertar minha vida lá. Realmente a igreja é um lugar que conserta, que transforma, que muda a história das pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu já vi muitas vidas que foram transformadas sem a necessidade, né, de entender que só na igreja que a pessoa vai encontrar isso. A transformação ela começa dentro do teu quarto.
quando você ajoelha e pede perdão, quando você ajoelha e pede direção, quando você tem uma intimidade com o Senhor. A igreja ela é importante, muito importante, mas não é só nela que você vai encontrar, né, ao Senhor. Não, você vai encontrar o Senhor às vezes dentro do seu carro, às vezes dentro do seu trabalho, às vezes por onde você passar você vai encontrar o Senhor. E você precisa entender que você tem que se santificar em todos esses lugares. Você não pode ser santo somente na presença dos irmãos. Você não pode se chegar à presença de Deus e naquele momento ali você viver de aparência, não. Você tem que chegar ali já preparado. Você tem que chegar ali, né, já com algo para entregar ao Senhor, com algo que agrade ao Senhor, né? Às vezes a pessoa chega no culto e aí ela chega ali e derrama aos pés do Senhor todos os problemas dela. Aí chora, sai dali, né, muito emocionada. Aí o culto acaba, ela volta para casa. Aí ela começa a cometer tudo de errado que ela cometeu na semana anterior. Ela começa a cometer tudo de novo. Para no próximo fim de semana ela chegar ali e novamente entregar tudo para o Senhor. E aquilo não muda. Aquilo é como uma novela, aquilo é como algo que não acaba, não tem fim. Porque ela não está levando as coisas de Deus a sério. Ela não está se colocando na presença de Deus em espírito e em verdade. E muitas dessas pessoas não conseguem permanecer e depois ainda saem falando mal da igreja. Ah, eu não fiquei na igreja por causa disso, disso, daquilo. Ah, eu não fiquei na igreja porque lá é assim, assim, assado. Ah, não, eu vou buscar a Deus, é no meu cantinho mesmo. Mas ela não consegue reconhecer que o problema está nela. Que o problema não está na igreja, que o problema não está no pastor, que o problema não está em ninguém. Que o problema está nela. É a forma que ela tem buscado, é a forma que ela tem se apresentado. Eu preciso aprender a importância do perdão, da santificação, da oração. Eu preciso entender a importância da leitura da palavra. E não é só na igreja que eu tenho que ter essas atitudes, eu tenho que ter essas atitudes em todos os momentos e colocar essas atitudes em prioridade na minha vida. Como as pessoas estão se chegando a Deus, colocando o Senhor, muitas das vezes, em terceiro, quarto, quinto plano, e querem desfrutar do sobrenatural, querem ter oportunidade, e muitas das vezes são frustradas. Por quê? Porque para a gente ter oportunidade, a gente tem que estar dando o nosso melhor. Porque quem dá oportunidade para a gente não é o pastor. Quem dá oportunidade para a gente é Deus. É Ele que move. É Ele que faz as coisas acontecer. Eu me recordo de um testemunho que eu cheguei no lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, nesta igreja, a igreja estava dividida. E tinha dois pastores neste lugar, um pregava na igreja e o outro pregava dentro do alojamento. E eles estavam divididos, um falando mal do outro. E esse do alojamento me chamou para fazer a obra com ele, para poder estar junto com ele, caminhando com ele. E o outro já ficou receoso comigo. E eu falei, não, eu vou estar sempre com um, mas com o outro também. Eu vou estar sempre podendo somar com um e com o outro. E aí esse da igreja, ele ficou com o pé atrás comigo, porque ele via que eu estava caminhando ali, dando muita conversa, estava ali tendo uma amizade muito, né, bacana com aquele que ele tinha problema com ele. E olha para você ver, todos os dois fazendo a obra, um com raiva do outro. Olha para o que a palavra diz. Você acha que eles iam dar fruto? Você acha que as coisas iam acontecer com eles daquela forma? Você acha que ia dar fruto aquela obra naquele lugar com um pastor com raiva do outro? Não ia. Você acha que eles tinham alguma coisa boa para oferecer no altar, um com raiva do outro, um falando mal do outro? Não ia. E aí eu naquele lugar, eu comecei a frequentar tanto os cultos no alojamento quanto na igreja. E certa vez esse que ficou muito receoso comigo chegou para mim e falou comigo:
Meu irmão, vem cá, vou te dar uma oportunidade de você abrir o culto, você fazer um louvor. Falei, nisso, para, fui. Para mim foi motivo de alegria, de honra. E depois eu cheguei para ele e perguntei a ele por que ele tinha me dado aquela oportunidade. Ele falou assim, porque Deus me mostrou você varrendo essa igreja, você passando a vassoura aqui nessa igreja. E eu entendo as coisas de Deus, eu tenho discernimento espiritual. Quando Deus me mostrou você varrendo aqui, é porque Ele me mostrou que você ia cooperar com essa obra. E quem sou eu para impedir? Quem sou eu para impedir? Então, quando nós fazemos algo que agrada a Deus, Ele abre portas, Ele convence as pessoas, Ele mostra, Ele dá a visão, a direção daquele lugar. E quem é a direção para impedir? Quem é a direção para impedir? Certa vez um pastor, não quero citar nome, me proibiu de pegar o evangelho. Falou que eu tinha que me preparar, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que estar dentro do protocolo da igreja dele para poder estar apto a pregar a palavra. E eu falei com ele, pastor, eu respeito o senhor muito, eu só peço ao senhor que ore a Deus antes de me dar essa ordem, antes de tirar isso de mim, antes de me impedir de falar da palavra de Deus. Ore a Deus, se Deus confirmar, eu aceito. E ele falou, você está mandando o seu pastor orar? Eu falei, não, estou mandando meu irmão consultar a Deus antes de tomar uma decisão tão séria dessa. Não estou desmerecendo o senhor, pedindo o senhor para orar, não. Pelo contrário. Só peço que você venha pedir confirmação dessa atitude que você está tendo. E mais tarde esse pastor chegou para mim e falou comigo assim, Deus mandou eu te abençoar, eu não te proibi de pregar o evangelho, eu te abençoar, eu te ajudar, eu te honrar. Então, quando nós fazemos as coisas da maneira que agrada a Deus, não estou aqui para me exaltar de forma alguma, mas são testemunhos que edificam as nossas vidas. Quando nós estamos buscando o Espírito em verdade, Deus nos justifica, Deus abre portas, Deus agrada do nosso sacrifício. Amém. Mas não adianta a gente sacrificar estando com a vida de qualquer maneira, não entendendo que temos que consertar com o nosso irmão, que temos que perdoar, temos que receber perdão, temos que estar vivendo verdadeiramente o amor de Deus, resplandecendo verdadeiramente a luz. Agora você está ali querendo estar no altar, mas não consegue perdoar, querendo dar fruto, mas não consegue receber perdão. Não tem jeito. Não tem jeito. Da coisa fluir, da coisa dar fruto. As coisas só vão dar fruto. Essa igreja, a palavra viva, só vai dar fruto quando essa igreja entender a importância que tem o altar, a importância que tem a obra, a importância das coisas de Deus. As coisas têm que ser levadas a sério, não pode ser feito de qualquer maneira. E a igreja, muitas das vezes, ela começa muito bem, mas não, no caminhar, no dia a dia, ela vai se relaxando. E assim somos nós na nossa caminhada. Se nós não vigiarmos, nós não buscamos a Deus da mesma forma que buscamos, como entregamos a nossa vida para Jesus. Porque quando a gente é chamado, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, muitas das vezes a gente tem aquela sede, né, de buscar, a gente começa a viver aquele primeiro amor, mas aí depois vai relaxando. A pessoa já não ora mais da mesma forma, já não louva mais da mesma forma, o culto já não é mais um culto para dar o melhor, mas é um culto somente para estar ali. Não. O Senhor está falando comigo, com você hoje. Quando você adentrar aquele lugar que está sendo preparado, quando você chegar na minha presença, dá o seu melhor, independente da maneira que você estiver, independente das lutas que você estiver atravessando, independente dos problemas, independente se o mundo está caindo, você tem que fazer o melhor. Você tem que entregar o seu melhor. E esse melhor, ele depende de você estar santificando a sua vida. De você estar tendo comunhão com o Senhor também na sua casa, no seu lar. De você também estar fazendo as coisas que são necessárias. Orar, jejuar, ler a palavra. Tem muito crente hoje que não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia. Como assim? Como é assim? Como é crente sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra? Acaba sendo um crente vazio, que vem a tempestade e ele não consegue suportar porque ele não tem escudo, ele não tem raiz,
ele não tem promessa na vida dele, ele não tem palavra. Então ele está de qualquer maneira. Ele está se apresentando diante do Senhor de qualquer maneira. Ele não está se esforçando para conquistar o reino dos céus. Ele não está sacrificando o tempo dele, os gostos dele. Ele não está renunciando nada para ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. E como essa comunhão vai ser verdadeira? Desse jeito, de qualquer maneira. O Senhor está falando com a gente, com a igreja Palavra Viva. Vamos levar a coisa a sério. Aquele culto que você falta, você fez falta. Entenda isso. Você fez falta. Ah, não, eu vou no próximo. Ah, não. Não. Deus sabe se você deixou de vir porque realmente você não pôde, ou se você está levando a coisa de qualquer jeito, ou se você não entendeu o valor deste momento. Deus sabe. Tem como a gente enganar Deus? Não tem. Tem como a gente falar com Deus e tentar ludibriar a Deus? Não tem. Porque Deus conhece os nossos corações. Então Ele quer o perfeito louvor. Ele quer que sejamos realmente santos. Ele quer que sejamos realmente, cheios da presença dEle. Mas para ser cheio da presença dEle, tem que se desvaziar. Tem que dar o seu melhor. Tem que largar esse mundo. Tem que largar esse mundo, tem que desapegar das coisas dessa terra. Como você vai viver as coisas espirituais se você está apegado às coisas carnais? Não acontece, não tem jeito, não flui. E aqui no texto aqui que nós vamos ler mais à frente, é uma mensagem também que eu acho muito interessante. Ela fala de perdão, mas ela abrange muito mais do que isso. Que é no capítulo 18, no versículo 21 até o 35. Aqui fala, numa parábola do credor incompassivo. É uma palavra que fala que nós precisamos fazer pelas pessoas aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós não podemos fazer, ao contrário. Muitas das vezes nós queremos algo de Deus, mas não oferecemos algo de Deus. Nós queremos algo da parte de Deus, mas somos egoístas diante das situações que nós vemos que nós podemos dar mais, nós podemos fazer mais. Eu queria pedir a alguém que lesse, tem uma leitura aí que gosta de ler, que lesse esse texto para a gente, em nome de Jesus. Tem alguém que quer ler? Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que eu até 7, mas até 70 vezes 7. Pelo que o reino do céu se compara a um certo rei que diz fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, mandou o seu senhor vender a ele, e a sua mulher, e filhos, com tudo quanto tinha, e que a dívida se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê longânimo para comigo, e tudo te pagarei. E movido o Senhor daquele servo a íntima compaixão, o soltou e quitou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo achou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o afogava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê longânimo para comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não quis, senão foi e o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que passava, entristeceram-se muito, e vindo declararam a seu senhor tudo o que passara. Então, chamando o seu senhor a si, disse-lhe: Servo malvado, toda aquela dívida que te quitei, por que me rogaste?
não te convinha a ti também ter misericórdia de teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão suas ofensas. Amém? Amém. Esse texto, igual eu disse, ele fala de perdão, né? Ele fala que um alto preço foi pagado, né? Um alto preço foi pago ali. Houve perdão, houve misericórdia por aquele que devia, por aquele que tinha uma dívida a ser paga. Mas aquele que recebeu misericórdia, que teve a dívida dele paga, ele não teve misericórdia do seu próximo. Ele não teve misericórdia do seu próximo. Ele não usou de compaixão para com o seu próximo, mas ele buscou algo do seu Senhor, ele buscou algo para o benefício dele, para o perdão da sua dívida. Mas quando dependeu dele fazer isso pelo outro, ele foi egoísta. E muitas das vezes nós somos egoístas para com a vontade do Senhor. Nós passamos por cima da vontade dele para fazer a nossa vontade. Aonde o Senhor quer mais sacrifício da gente, a gente quer descansar, a gente quer os nossos afazeres, os nossos deleites. E isso nos impede de desfrutar de coisas grandes. Isso traz para nós, muitas das vezes, dores, consequências dolorosas. Assim como foi tirado desse homem que não teve misericórdia pelo seu servo, foi tirado aquilo que foi dado, muitas das vezes é tirado. Nós impedimos que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Quando deixamos de ser misericordiosos, quando deixamos de fazer o melhor para Deus, quando deixamos de dar o nosso melhor, quando não temos misericórdia do nosso próximo. Eu podia estar falando aqui somente de perdão. Perdão é muito importante, o perdão é essencial. O perdão tem que existir na vida do crente, na vida da pessoa que se entrega a Deus, é fato. Mas é que ele usa a expressão perdão, mas ela abrange várias situações da nossa vida. Aquilo que nós queremos de bem, nós temos que também derramar na vida do nosso semelhante. Se eu ganhei do Senhor a misericórdia, o perdão dos meus pecados, se eu ganhei do Senhor o melhor que Ele tinha, que foi o Filho dele, pregado naquela cruz, será que eu estou dando o meu melhor pelo meu próximo, pela obra do Senhor, por aquilo que Ele quer de mim, pelo meu ministério? Será que eu estou dando o meu melhor? Ou eu estou fazendo a coisa de qualquer jeito? Eu estou me chegando na presença dele de qualquer jeito? Ou eu estou deixando ele para depois? Ou eu estou pondo ele em segundo e terceiro plano? E é por isso que eu vejo que muitas das pessoas hoje não conseguem desfrutar, vivem com medo. O Senhor fala que se a gente conhecer Ele verdadeiramente, se conhecer o Seu Filho Jesus Cristo verdadeiramente, se conhecer a verdade verdadeiramente, todo o medo é lançado fora. A gente vê crente com medo de diagnóstico do médico, crente com medo da situação do país, crente com medo de faltar o pão dentro de casa. Ele não consegue, ele não tem raiz, ele não consegue dar uma palavra e entender que ele tem que viver na dependência de Deus, que é Deus que vai suprir as necessidades dele, que é Deus que é o que tem poder sobre os céus e a terra, que tem o domínio sobre as mãos, que é Ele que põe e tira a chaga, que é Ele que dá a vitória, que é Ele que pode mudar qualquer circunstância. Quantos crentes estão vivendo com medo, mas não querem ler Bíblia, não querem dobrar o seu joelho? Quando está na frente dos irmãos, até lê 10 minutos, 20 minutos, enquanto tiver o sermão, mas na sua casa não pega na Bíblia. Na sua casa não tem um compromisso com Deus.
Não fecha a porta do seu quarto e vai ter uma intimidade com Deus. Não se sacrifica quando fala em jejum com Ele, não quer. Não quebra a carne, não renuncia. Mas tudo que dá prazer e deleite, Ele quer. Falou que é um passeio, Ele está em cima. Falou que é um lazer, Ele está em cima. Falou que é algo para satisfação dele, Ele está em cima. Ele está ali pronto. Mas para as coisas de Deus sempre há uma dificuldade. Sempre há uma barreira criada por Ele mesmo. E não vai fluir se for dessa forma. O que Deus quer trazer para a gente hoje é conserto. Essa palavra é palavra de conserto. Ele quer que eu e você se conserte, para que venhamos desfrutar do sobrenatural, porque nós temos orado, né, Roberto? Nós pedimos lá ontem que o Senhor derrame sobre essa igreja sinais e maravilhas, mas isso não vai acontecer se você não entender a sua importância dentro desse mistério, dentro dessa missão, dentro dessa visão. Se você não entender que você tem que fazer a sua parte, que não cabe somente ao pastor Raimundo, não cabe somente a mim ou a um, a outro, não, cabe a todos se comprometerem e darem o seu melhor. Glória a Deus. E é isso que vai mover o coração de Deus, é isso que vai trazer frutos, é isso que vai trazer pessoas a virem até nós para serem curadas, para serem restauradas, para serem libertas. É cada um dando o seu melhor, é cada um chegando no altar sem raiva do irmão, é cada um chegando no altar preparado, entendendo a importância daquele lugar, é cada um oferecendo o seu melhor, não só dentro da igreja, mas também no seu trabalho, dentro dos seus afazeres, dentro da sua vida cotidiana. Eu tenho que oferecer o meu melhor, eu tenho que fazer tudo como se fosse para Deus. Tem crente que, infelizmente, dentro da igreja ele é um santo, mas no serviço, eu não vou falar o nome, mas ele é o outro lado. Porque ele não dá o melhor, porque ele fala que o patrão não merece. Ele esqueceu que nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus. Não importa se aquela pessoa não me agrada, eu tenho que dar o meu melhor, porque eu tenho que ser luz, eu tenho que ser testemunho. Então, independente se aquele patrão não me honra, se aquele patrão não merece o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, porque a honra vai vir de cima. A honra vai vir de cima, porque quando eu chegar no altar, a honra vai estar ali à minha espera. Então, eu tenho que dar o meu melhor em qualquer lugar que eu estiver, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar que o Senhor estiver comigo, porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está vigiando as nossas atitudes fora da presença dos irmãos. Ele está vigiando quando nós entramos no banheiro, quando nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos no nosso carro, quando nós estamos em lugares que ninguém nos vê, mas Ele tem nos visto. Então não adianta a gente querer ludibriar, querer viver de aparência. Uma igreja não flui se viver de aparência. E tem muitas vivendo de aparência. Aí o Senhor está falando comigo e com você, vale a pena se consertar. Eu me recordo quando o Senhor queria derramar algo sobre o povo de Israel, Ele sempre falava com os seus profetas: santifica o meu povo vai ter um encontro comigo, mas santifica o meu povo. Não deixa esse povo chegar perto de mim de qualquer maneira, porque senão eles não vão resistir. Se nós chegarmos na presença de Deus de qualquer maneira, nós não vamos conseguir caminhar. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E deseja que sejamos santos. Esse é o desejo do coração do Senhor. Então vamos liberar perdão. Se você tem algo contra alguém, quebra o orgulho. Se redime. Vai lá e se conserta com esse irmão, porque você hoje é crente, você hoje é luz, você hoje é sal, você não pode viver com essa dívida. Você não pode viver com esse preço. Você tem que pagar esse preço.
Porque o maior preço já foi pago por você. Então não importa se essa pessoa vai te receber mal, se o inimigo está falando na sua mente que você não precisa se humilhar, não se humilha, porque aquele que se humilha, ele será exaltado. Amém. Faz esse concerto para quando você chegar no culto, você receber aquilo que o Senhor quer derramar na sua vida. Para quando você chegar no altar, você receber. Para quando você falar com Deus, a sua oração ser respaldada. Aí eu falo com Deus, mas Deus não me ouve. Mas como que Ele vai ouvir? Você não consegue liberar perdão. Você não consegue se consertar com as pessoas. Você não consegue perdoar aquele mal que te fizeram. Como que Deus vai ouvir essa oração? Você não consegue ser misericordioso. Quando Ele te pede alguma coisa, você não dá. E aí a pessoa deixa de desfrutar. E aí ela caminha, ela corre em vão. Mas para a gente correr e as bênçãos correr atrás de nós temos que estar alinhados. Essa igreja precisa estar alinhada. Ela precisa entender a importância de chegarmos a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu preciso entender que no dia que eu faltar o culto, aquela igreja vai estar um pouco mais fraca. Mas no dia que eu estiver ali, ela vai estar mais forte. Amém. Eu tenho que entender que eu sou uma coluna dali e que os irmãos precisam da minha presença ali. Amém. Eu preciso entender que quando há um propósito, quando há uma campanha, eu tenho que estar dentro. Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso fazer as coisas de qualquer forma. Eu tenho que concordar. Eu tenho que estar junto dessa unidade. Ah não, Deus não tocou no meu coração não. Ah não, Deus tem que te virar de cabeça para baixo para você fazer as coisas que está sendo direcionada pelo pastor, está sendo direcionada pelaquela pessoa ali que você sabe são instrumentos de Deus. O que Deus tem que fazer mais se Ele já está liberando a palavra, a visão, a direção? Ah não, mas Deus não tocou no meu coração. Vamos para a guerra junto, vamos lutar juntos, vamos dar o nosso melhor junto, vamos compartilhar como aquela palavra de Atos que o pastor está trazendo ali as marcas, né? Vamos compartilhar verdadeiramente nas orações, nos jejuns, nas festas, nas comunhões, mas principalmente na concordância. Temos que concordarmos uns com os outros, temos que perdoar uns aos outros. Uma hora você vai ser ferido, mas uma hora também você vai ferir. Então libere perdão, peça perdão. Não é feio se humilhar, não é feio reconhecer, não é feio se consertar. Feio é caminhar sem conserto. Feio é caminhar sem humildade, sem humilhação. O servo de Deus, ele tem que se humilhar. Muitas das vezes se colocar como um pano de chão, para encontrar lugar de abundância. Quem me recorda aqui daquele versículo que eu li aqui de Salmos? Que a gente encontrar um lugar de abundância, nós vamos encontrar armadilhas, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser afligidos, injustiçados, vão cavalgar sobre a nossa cabeça, vão falar mentira ao nosso respeito. Essas são as pisadas de Jesus. Mas nós vamos chegar num lugar de abundância. O Senhor vai nos levar a um lugar de abundância. Amém. Abundância de paz. Amém. Abundância de alegria. Abundância de vitória. Abundância da presença do Espírito de Deus. Então eu preciso entender, e eu creio que graças ao Senhor e à misericórdia dele eu tenho entendido isso. Eu tenho feito a minha parte. Se eu não tenho feito, eu peço ao Senhor todo dia que me mostre, não me deixe falhar na minha parte. E eu peço ao Senhor que mostre a cada um desta visão, desta igreja, desses irmãos que tomaram posse dessa bênção que Deus derramou sobre as nossas vidas. Nós temos que estar unidos
e verdadeiramente unidos, levando o nosso melhor ao altar, entendendo a importância do altar. Esse ministério vai precisar o quê? Esse ministério vai precisar de vários ministérios. E você vai fazer parte de um deles. Por isso o Senhor está falando, não faça parte dessa obra, desse ministério, dessa igreja, de qualquer jeito. Entenda a sua importância, dê o seu melhor, se conserte, se santifique, se consagre. E aí vocês verão a glória de Deus. Aí nós veremos a glória de Deus, habitando em nosso meio, operando através de nossas vidas. Mas não podemos ser uma igreja que começa por emoção, por sentimento e vai relaxando no meio do caminho. Não. Nós temos que entender que temos que subir um degrau todos os dias e não parar no meio do caminho, não retroceder, não descer o degrau. Se você tem orado 5 minutos, você tem que entender que esses 5 minutos tem que ir para 10. Não é voltar para 1 ou parar de orar. Não. Se você tem orado meia hora, você tem que entender que você tem que começar a orar 40, 50 minutos, 1 hora. Não é voltar a orar 5 minutos, não. A gente tem que crescer e não retroceder. O Senhor não tem prazer na alma que retrocede, naquele que volta para trás, naquele que perde o ânimo. Ele diz, tende bom ânimo, esforça-te, porque o reino dos céus é conquistado com esforço. Então, o que o Senhor quis trazer para nós hoje é palavra de conserto. É palavra de conserto. Vamos rasgar o coração na presença do Senhor agora. Talvez você nem saiba o que ponto você precisa consertar, porque está faltando discernimento. Mas pede a Deus e Ele vai dar. Ele vai te mostrar em que área da sua vida você precisa se consertar. Talvez é uma coisa pequena que você nem dá tanta importância, mas é necessário esse conserto. É necessário você arrancar isso do seu caminho, você se esvaziar. É necessário. É necessário. Às vezes é um simples pedido de perdão. Mas esse simples, e muitas das vezes é esse simples que trava. Muitas das vezes não são as pequenas pedras no nosso caminho que nos derruba. Às vezes são as pequenas pedras que nós vamos deixando de lado e achamos que não tem nada a ver. Então vamos agradecer a Deus por essa mensagem, uma mensagem dura, forte, mas porque Deus quer uma igreja viva, forte, uma igreja santificada, preparada para toda e boa obra. Amém. E eu fico assim, às vezes espantado, porque quando tem palavras assim, poucas pessoas estão ali para ouvir. Porque o inimigo não quer que as pessoas ouvam a verdade. As pessoas, ele sabe que se as pessoas tiverem a verdade ao alcance delas, ele não vai ter chance com aquela pessoa. Ele vai tentar, ele vai fazer de tudo, mas a verdade está ali, a verdade não deixa ele entrar. Onde a verdade está, ele não pode entrar, ele não tem poder para destruir. Porque a verdade liberta, a verdade quebra cadeias, a verdade restaura, a verdade traz vida, traz libertação, traz salvação em nossas vidas. Então nós precisamos dessas palavras que são remédios, muitas das vezes difíceis de degustar, mas são remédios que trazem vida, que trazem santificação, que trazem a presença de Deus para perto de nós. Nós precisamos disso. Nós estamos nos preparando para ir para um acampamento onde vai ser muita bênção. Mas será que estamos preparando a nossa vida em consagração? Será que estamos orando por este acampamento como devemos orar? Ou só estamos esperando o que vai ter de bom ali, fisicamente falando? Não.
Nós temos que orar falando, desça naquele lugar, Senhor. Opere naquele lugar, Senhor. Que seja 2 dias inesquecíveis, que seja um derramar, que seja um encontro face a face com Deus, que possamos desfrutar de algo ali que nunca desfrutamos na Tua presença, que aquele lugar venha a ser cheio, que aquele lugar venha a ser tomado. Deus quer ouvir esse clamor das nossas bocas. E assim temos que orar pelo culto de domingo, pela live de terça, pela cela de sexta, como oramos ontem, né, Roberto? Sempre pedindo a Deus, derrama naquele lugar. Temos que ter sede. E o Senhor vai saciar a nossa sede. Amém, meus irmãos?